Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Estamos começando o 31º episódio do Jeito que a Vida Vem. Esse podcast que simula como se você tivesse acabado de chegar na casa de um amigo, que você entra já pela porta da cozinha, enquanto estamos preparando uma coisinha bem gostosa para a gente poder acompanhar por aqui. Eu me chamo Norton, eu sou psicólogo, sou terapeuta sexual e de casal, e de outras configurações de relacionamentos também, e esse é mais um episódio do Jeito que a Vida Vem. Seja muito bem-vindo! Bora pra mais um? Você se lembra daquela euforia do primeiro match, do primeiro date, daquela notificação que vai deixando a gente com um calorzinho, aquela notificação tão esperada, aquela conversinha que a gente já lê e vai dando um riso? De repente você já vai fazendo planos, nem se conhece direito, tem um monte de fantasias ali acontecendo, tá coisa empolgante. Aí a agenda vai modificando, os seus compromissos vão se flexibilizando, daqui a pouco você vai deixando de fazer coisas com outras pessoas, sejam amigos, sejam familiares, e só aquela pessoa, né, seu denguinho, seu benzinho, começa a ocupar parte da sua vida, e aí daqui a pouquinho você foi lá se perdendo do que você era, de quem você era, do que você estava construindo, e essa experiência individual de ser uma pessoa só vai sendo tomada pela identidade do casal, do nós. Você já se identificou com isso? Quando você não sabe mais onde termina você e onde começa esse nós. Se isso já aconteceu com você, pode ficar por aqui, porque o episódio de hoje a gente vai falar sobre como não se perder ao entrar em uma relação. Vamos pensar que um relacionamento aqui é quase como se a gente estivesse pensando numa sala, num escritório, num prédio comercial, né? Por exemplo, a gente olha a sala, ela tem um determinado tamanho e naquela sala comercial pode caber muita coisa, pode ter muitas configurações, a gente pode preencher de muitos espaços. Geralmente, quando isso vai acontecer, contrata-se algum profissional, sei lá, um designer, um arquiteto, alguém que vai cuidar dessa forma de organização e vai dizer, aqui fica melhor desse jeito, o que você gostaria de estar vivendo aqui nesse ambiente, como é que você gostaria que isso aqui se transformasse, e aí vocês vão se adequando, reconhecendo as próprias necessidades. Isso é um exemplo um pouco mais comum, né? Agora imagina que estabelecer esse relacionamento venha de um lugar mais ou menos de eu não sei qual é o tamanho dessa sala, mas você pode ir ficando tão à vontade que você vai colocando as suas coisas. Você vai enchendo aqui as suas coisas que eu não sei nem quanto de espaço eu ocupo nesse ambiente e quanto de espaço eu posso te dar. Então a gente vai precisar chamar primeiro essa experiência que é quanto que você tem de espaço na sua vida para você mesmo. Quanto tempo você tem, quanta disponibilidade você tem, até financeiramente você se dispõe para poder estar em contato com outras pessoas, sendo elas uma pessoa que você se relacione afetiva ou sexualmente ou não. Porque a gente vai primeiro reconhecer esse espaço para não cair nessa atmosfera de eu não sei isso daqui, não sei qual é o espaço que eu tenho, e eu vou deixar que você ocupe, você preencha, e quando você menos percebe, você já se perdeu dentro de si, nessa relação, e foi estabelecendo, estremecendo os vínculos adjacentes. Provavelmente já deve ter acontecido com você, né? Me conta aqui nos comentários como é que foi essa experiência por aí também. Eu entendo também que esse período, ele também se torna um período de adaptação, porque essa outra pessoa, ou essas outras pessoas que chegam na nossa vida, elas chegam com uma bagagem, elas chegam com uma novidade, elas chegam com um convite, de repente você nunca tinha feito, sei lá, uma trilha numa serra e aquela pessoa te traz isso como um ar de novidade, você gostaria de viver aquilo junto com aquela pessoa, então você vai lá e você experimenta. Com aquela pessoa agora é um surfista, por exemplo, aí você vai lá e experimenta, e aí você vai se descobrindo dentro da relação a partir do que empolga a outra pessoa e que você também consiga compartilhar as coisas que são empolgantes para você, para viver aquilo de uma maneira que seja satisfatória para todas as pessoas envolvidas. Só que o grande problema é quando você vai deixando de fazer as coisas que você gosta e começa a fazer apenas as coisas que a outra pessoa gosta, sem refletir necessariamente se é porque aquilo dali está te empolgando mais ou se é pela ameaça do vínculo, né? Se você tem medo daquela pessoa não querer mais estar com você, se você se sente ameaçado, sei lá, de algum momento, essa pessoa conhecer outra e aí você já não fazer mais parte daquele vínculo. E essa vulnerabilidade, ela é tamanha que parece que não tem limite para o que você pode doar. Isso é muito comum, especialmente nas pessoas que têm algum estilo de apego mais ansioso. Esse estilo de apego ansioso, essa teoria desenvolvida pelo Bowlby,
quando a gente percebe de que temos muitas formas de nos apegarmos e uma delas é essa de uma ameaça constante. A sensação de rompimento de vínculo, ela é tão presente que parece que você tem que estar constantemente sendo alimentada e validado para que aquele vínculo se constitua como permanente. À medida que o outro muda minimamente, você já começa a ficar refém dessa expectativa de que horas que vai acabar. Esse tipo de apego é um apego muito comum que eu acompanho na clínica, ajudo muitas pessoas com esse estilo de apego para desenvolver um apego mais saudável. Que apego mais saudável é esse? É poder transitar na relação sem esse medo constante de abandono e saber de que o abandono ou o término da relação ou a mudança da configuração da relação é algo imprevisível e que ele pode acontecer a qualquer momento, inclusive pelo próprio sujeito. Que esse sujeito vai precisar desenvolver ferramentas de fortalecimento interno e delimitar que espaço tem a outra pessoa na sua vida, você na vida dessa outra pessoa e quais são as suas necessidades naquele momento. Para que você possa entender quanto é de espaço que você tem, sei lá, naquele guarda-roupa. Se é uma gaveta, se é um armário inteiro, se é a metade, se são as prateleiras, para que a outra pessoa não preencha com tudo dela na sua vida. E muitas vezes, quando ela vai embora, essa sensação de abandono, de vazio, de que ela retirou a sua vida de você mesma, ela é muito cruel e ela é muito assustadora. Por isso que dentro da psicoterapia a gente tem ferramentas para poder delimitar que espaço você vai poder disponibilizar e que você tem para que as coisas continuem funcionando da maneira mais tranquila e mais fluida possível. Inclusive, durante esse episódio, eu vou deixar também um exercício para que você possa se entender, para que você possa ter com você mesmo nessa prevenção dessa dependência emocional. Não é exatamente um termo, né, prevenir coisas, mas se a gente puder ter essa ferramenta à nossa disposição para ficar atento quanto eu estou deixando o outro fazer mais parte da minha vida do que eu mesmo fazendo parte da minha vida. O apego ansioso vem daquela sensação de se você não estiver por perto, se você não responder rápido, se você não se adaptar, você vai perder essa outra pessoa. E isso a gente chama na psicologia de condicionamento funcionado. E é aí que nasce a codependência funcionada. Esse é um termo, não sei se é um termo que você já ouviu falar, mas exatamente quando você começa a se fundir na outra pessoa de uma maneira que agora você depende dela para obter prazer na sua vida, porque esse vínculo tomou uma proporção muito maior do que nas outras relações que você já vinha vivendo. Tudo se torna manutenção desse vínculo, então você se molda para continuar pertencendo, você muda seus gostos, você muda seus horários, você muda seus vínculos, você muda suas atividades, justamente para estar sempre ao lado dessa pessoa, porque ela acaba se tornando o centro e a sua necessidade de pertencimento, de vinculação e de relacionamento. E quando isso acontece, a consequência mais natural é o seu apagamento. De repente você deixa de existir para você e passa a existir apenas em função do outro. Mas é claro que em qualquer relação, especialmente quando ela está no começo, quando existe química, quando existe euforia, quando existe novidade, é muito comum que a gente queira estar sempre perto daquela pessoa, porque a gente gosta também da sensação de bem-estar que ela nos provoca. Tá tudo certo, é tudo natural, isso mesmo. E é muito bom viver tudo isso. A questão é quando a gente ultrapassa esse limite e você, de repente, está fazendo coisas que antes você não fazia, e está nesse processo de estranhamento, de a sua qualidade de vida foi piorando, as suas prioridades mudaram, os seus desejos, você já tem dificuldade de persistir os seus objetivos. Quando isso acontece, a gente já sabe que não é uma intimidade saudável, são os primeiros sinais dessa codependência fusionada, você está deixando de ser você e está passando a ser um outro que você acha que é aquilo que aquela pessoa quer de você e o risco de você se apagar é enorme. Por isso que a psicoterapia é um processo importante para você poder entender como você vai delimitar esses espaços, como você vai expressar os seus limites para existir numa relação sem depender. Às vezes os primeiros sinais de que isso está acontecendo parece ser muito sutil, né? Parece ser muito inocente, muito bobo, mas ele já demonstra algo. É quando você cancela um compromisso que era importante para você, para estar com aquela pessoa. É quando você abre mão de estar com outras pessoas que antes você tinha uma relação de proximidade para estar com aquela pessoa.
É quando você começa a frequentar espaços e ambientes que antes você nem gostava, que nem faziam para você, não faziam sentido para você, que você nunca buscou, mas você vai para estar com aquela pessoa. Percebe essa diferença quando a outra pessoa ela vai delimitando cada vez mais as regras da sua vida? Quando você deixa de fazer algo que você gosta, quando você deixa de comer algo que você gosta e às vezes você até responde para você mesmo. É só dessa vez. De repente, você virou anexo da vida do outro. De repente, a sua vida virou anexa à vida dessa outra pessoa. E tudo isso fica tão perigoso quando você começa a chamar essa relação de dependência como se isso fosse amor. Se você quer viver uma relação sem se perder, este primeiro exercício é a parte fundamental. A gente vai precisar, eu quero que você coloque aí, seja num grupo você com você mesmo no WhatsApp, seja num bloco de notas, o seu desafio de 7 dias com você. Todos os dias você vai precisar se dedicar a uma atividade que você faça apenas por você, sem precisar da outra pessoa, da autorização da outra pessoa, da confirmação da outra pessoa. Aquilo que você faz por você, porque é bom para você e porque você gosta de fazer aquilo do seu jeito. Pensou em alguma coisa? Aí pode ser ler, pode ser dar uma caminhada numa praça, pode ser ligar para alguém, pode ser pintar, pode ser cozinhar, desenhar. O que você faz por você e representa esse cuidado com você mesmo, que representa esse gosto com você mesmo. Por exemplo, na imensa maioria das vezes, eu tomo café da manhã sozinho. E o café da manhã é uma das refeições que eu mais gosto de fazer. Só que essa refeição eu não faço ela de qualquer jeito. É uma refeição de que eu preparo as coisas que eu mais gosto de comer, com o sabor que eu gosto que elas tenham, a forma de preparação. E eu acabo colocando também mais zelo no prato, na forma que eu apresento os alimentos, na forma que eu corto as frutas, porque eu preciso estar alimentando constantemente essa sensação em mim de que eu sei me cuidar, de que eu gosto de me cuidar, que eu gosto da minha companhia, que eu gosto do cuidado que eu tenho comigo mesmo, para que quando a outra pessoa estiver comigo, eu consiga fazer isso de uma maneira espontânea, natural, e aí eu faço por mim e agrada a ela e não o contrário. Eu faço para agradá-la, isso me custa alguma coisa? Não. Eu faço por mim e agradá-la vai ser natural. E essa pessoa, se ela faz por mim também, eu reconheço que aquilo também é um cuidado que eu tenho comigo. E não fico deslumbrado como se aquele cuidado fosse a coisa mais importante da minha vida e eu tenho que continuar persistindo para que isso continue sendo repetido. Percebe essa diferença? Quando você vai lá e faz as coisas por você mesmo e não quando você vai esperando que outra pessoa te devolva, que a pessoa faça de volta e que a pessoa confirme constantemente que você quer estar com ela, ou que ela quer estar com você. O segundo é ter uma lista sobre os meus não negociáveis. Aí você pode colocar em outro bloco, em outra lista, em outro grupo. Quais são os seus não negociáveis? Aquele compromisso que você firma e que você sustenta com você mesmo. O seu tempo para as atividades que te fazem bem, o seu tempo para atividades físicas, o seu tempo para manter conexão com as amizades, com a família, o seu tempo para fazer conexão com a sua espiritualidade, caso você exercite ela, que você professe a sua fé de alguma maneira. E especialmente o seu tempo para cultivar a sua individualidade dentro da relação. O tempo que você tem para o seu autocuidado, o tempo que você tem para a sua psicoterapia, o tempo que você tem para cuidar do seu cabelo, cuidar da sua aparência, fazer as suas compras. E isso daí, quais são os seus não negociáveis? Que quando o conflito acontecer, por exemplo, dessa disponibilidade de tempo, você vai conseguir sustentar porque você sabe que esse é um não negociável, é um pilar de você dentro dessa relação. Até porque a gente já sabe que se você não definir isso, muito provavelmente essa relação vai definir quem você é. Para a gente poder checar como é que anda aí a qualidade do seu relacionamento, a maneira como você se vincula, que você se relaciona, eu queria que você pudesse observar lá desde o comecinho. Quando você começa a se envolver com alguém, qual é a primeira parte da sua vida que começa a desaparecer de você? É seu tempo? É a sua opinião? É o seu ritmo? Porque é exatamente nesse momento que a gente vai identificando os pontos que você mais precisa de atenção, de reconhecer quais são os seus limites, de torná-los público para aí sim poder sustentar. Por fim, o amor não deveria exigir que você diminua para deixar de ser quem você é. Pelo contrário, uma relação saudável é
aquela em que você pode crescer sem precisar se encolher. É aquela que você vai poder se entregar, se apaixonar, construir algo com alguém sem se perder no meio do caminho. E na verdade, quanto mais é você, mais espaço existe para que aquela conexão autêntica, real e verdadeira que a gente busca tanto viver, de fato se concretiza, se realiza. Agora, se esse episódio fez sentido para você e você quer compartilhar com outras pessoas, por favor, faça isso. Coloque essa mensagem no mundo, faça com que ela chegue para mais pessoas, porque provavelmente tem mais gente precisando disso também. E se você também puder deixar o seu gostei aqui nesse episódio ou classificar no Spotify com 5 estrelas, e não esquece de se inscrever aqui nesse canal também. Eu vou ficando por aqui e caso você precise do meu cuidado de uma maneira mais próxima, você tem link para agendamento da sessão na bio aqui desse episódio também. Um abraço e até mais. Tchau!